povo! Estamos de volta com mais um Cabeça de Homem, além do óbvio. E o nosso tema de hoje é: lugar de mulher é reticências. Esses famosos 3 pontinhos que dão a gente uma infinidade de possibilidades. E para falar sobre esse tema, eu tenho aqui hoje 2 convidados. Cláudio Carvalho, que é psicanalista e colaborador de um grande jornal aqui, articulista, e que está aqui pela primeira vez no programa, e que eu gostaria muito de agradecer você ter aceitado estar aqui com a gente para dividir e compartilhar a sua experiência e, enfim, vida aí com a gente. É um prazer meu, Maiara, boa tarde, professor Garrido, boa tarde, ouvintes da Rádio Metrópole. É com grande satisfação para participar desse bate-papo. A satisfação é nossa. E Garrido, que é nosso professor Garrido, nosso colaborador, enfim, entrevistado já aqui de algumas vezes e que sempre participa com a gente também aqui, compartilhando um pouco da experiência dele aí com esse público, que ele já trabalha há anos com gente, comportamento, etc. Dá um alô aí pra todo mundo, Garrido. Alô, Maiara, eu fiquei feliz que eu fiz o primeiro, né? Eu fui pé quente, o 001, e tenho voltado e só acompanhando o sucesso do programa cada vez maior. Parabéns, e meu amigo Cláudio aqui, felicidade de estar com esse mestre na bancada. Fez o primeiro do ano passado e o primeiro desse ano, diga-se de passagem. Você começa com a gente todo ano aqui com o pé direito. Mas meninos, quero saber, meninos e meninas, lugar de mulher é... Interajam com a gente. O nosso telefone é 3505-5000. Vou repetir, 3505-5000. Vocês também podem participar através do portal metro1.com.br. Vocês entram do lado direito, tem uma casinha que fala assim: manda sua mensagem para o estúdio, a gente recebe aqui, lê ao vivo. E podem também interagir com a gente na nossa fanpage no Facebook Cabeça de Homem. Meninos, a primeira pergunta é: lugar de mulher é onde? Na frente, atrás ou ao lado do homem? É batalhando junto com seu companheiro para ajudar nas despesas domésticas? É ficar em casa, cuidando da educação dos filhos? Ou cuidando da casa mesmo? Cuidando dela mesma? Fazendo o que ela desejar? Diante do espelho? Aí, o que é que me vem à cabeça? Antes de eu passar aqui para os rapazes responder, uma reflexão que eu vim fazendo ao longo da semana é: a gente não costuma dizer lugar de homem é. E quando a gente fala assim, lugar de mulher é, significa que houve um combinado para definir aonde é permitido que ela se coloque. A partir do momento que eu acho que a gente ainda tem colocações ou tem pensamentos como esses, é porque existe um desígnio, existe, digamos assim, uma permissividade ou uma definição de onde que a mulher pode atuar. Seja um lugar bom ou ruim, mas de qualquer sorte é como se ela não tivesse autonomia ou como se ela não tivesse capacidade mesmo ou liberdade de escolha. Eu queria ouvir você, Cláudio, falar um pouquinho pra gente, assim, dentro da psicanálise, como é que a gente pode falar sobre esse assunto? Qual o peso, digamos assim, dessa história nossa, da vida do homem, do comportamento, na definição da questão de papéis, sobretudo da mulher na sociedade atual? Bom, essa é uma questão quente do momento, porque os lugares e os papéis muito bem definidos, eles estão meio que esfumaçados, né? Sim. E isso muito em função desse deslocamento que ocorreu, principalmente na segunda metade do século XIX, no que eram esses papéis esperados, né, essa expectativa sobre o papel da mulher, sobretudo no mundo ocidental, como dona de casa, como a responsável pela educação dos filhos. E isso tem mudado de uma forma muito rápida, né, numa velocidade muito rápida, e que tem implicado, de certa forma, um deslocamento também daquilo que seria o papel do homem. Então, os lugares estão um pouco, não diria que trocados, mas indefinidos, né? O lugar do homem e o lugar da mulher. E a mulher consegue uma autonomia muito grande a partir da pílula anticoncepcional, a partir da introdução no mercado de trabalho e dessa participação na despesa no orçamento doméstico, que já não dá mais para o homem bancar tudo sozinho e se colocar nessa posição de ser o provedor da família, né? Garrido, você que é um homem cercado por mulheres e olha que é cercado por mulheres de todos os lados, mãe, ainda tem a mãe viva, tem 3 irmãs, enfim, já está no 3º casamento,
tem filha, Maravilhosas, e, enfim, alunas, parceiras, funcionárias, e você trabalha muito assim no mercado corporativo, que é um mercado que antes era exclusivamente dominado por homens e que hoje é um espaço em que as mulheres também vêm conquistando e vêm ocupando. Elas vêm ali disputando, digamos assim, ombro a ombro, né, o seu espaço. O que é que você pensa? Onde é o lugar da mulher? Você falou que eu sou cercado de mulheres, Cláudio tá assustada ali. Mas assim, eu tenho uma tese, eu queria até ouvir Cláudio sobre isso, que o homem sempre teve medo da mulher. E durante muito tempo, aquela figura do homem puxando o cabelo da mulher na Idade Média, no Homem da Caverna, né? E que o homem usava muita força, hoje o poder muda. O power shift, que o Alvin Toffler fala, a mudança do poder da força para o poder da inteligência. E o homem sempre quis manter a mulher na cozinha e nos lugares machistas, porque ele sabia que o problema ia ser grande para ele. Então o que é que acontece hoje? Eu posso falar de minha experiência, já que você citou, de sala de aula, professor de 7 faculdades de pós-graduação. 90% dos alunos mulheres. Eu cheguei a ter turma de 100% mulheres. Então as mulheres estudando mais. Nos concursos, nas empresas que a gente dá palestra, empresa pública, eu fiz um trabalho recente numa empresa para novos contratados, concursados, 90% mulheres. Então, a mulher hoje não pode mais. Agora, a mulher está em todos os lugares e ela está com muita inteligência em todos os lugares. O que você fala com muita propriedade, essa leitura que você fez, assim, o fato de escolher onde é que a mulher deve ficar já é uma submissão, já é uma forma de poder. Diz, olha, eu vou escolher, agora eu lhe dou permissão de ficar em todo lugar. E a mulher dizendo hoje, eu não quero sua permissão, eu já quero ficar em todo lugar, você queira ou não. Então acho que essa guerra do sexo, que hoje é muito mais voltada pela inteligência do que pela força, e a gente está vendo isso, e a gente está vendo a mulher se preparando mais e a gente vê cada dia mais esse distanciamento. O homem com cada vez mais temendo isso, com medo disso e entendendo que o machismo está afastando em vez de estar unindo, né? E que ele precisa repensar a postura dele. Sendo que machismo não é uma coisa só presente nos homens, mas também nas mulheres. Nas mães, né? Muito. Na questão da educação, que eu sempre bato aqui a tecla de que é importante a gente mudar a educação dos nossos filhos de uma forma geral, sobretudo também do filho homem. Mas pegando um pouco, Cláudio, a sua fala anterior, eu concordo com você quando a gente fala que com a questão da pílula, a mulher, ela ganhou muito mais independência. Depois, com a própria Segunda Guerra Mundial, que as mulheres começaram a ir para o chão de fábrica pela falta da presença masculina, o próprio poder, digamos assim, a independência econômica, ela propicia outros tipos de independência, né? E a meu ver, qualquer independência passa antes pela independência financeira, mas lógico que ela só não é suficiente porque tem muita gente aí independente financeiramente com dependência emocional, que é complicadíssimo. Mas pegando o seu gancho de hoje, os papéis, eles não estão muito definidos, porque a mulher, ela está lutando para ocupar um novo espaço que ela ainda não sabe qual é. Ao meu ver, a gente criticou durante muito tempo muitos comportamentos masculinos e hoje a mulher copia muitos desses comportamentos que ela antes criticava. Então eu acho assim, geralmente o ser humano, ele aprende por cópia e a gente está copiando um caminho que já foi trilhado, mas eu acho que a gente vai ter que trilhar um caminho novo, que vai ser, digamos assim, descobrir realmente, experimentando, errando e acertando qual é o nosso lugar. Mas pegando o gancho de que homens e mulheres estão com esses papéis ainda indefinidos, ainda hoje é costume se esperar que a mulher, mesmo trabalhando fora de casa, que ela assuma o gerenciamento, a gestão da casa. E ontem eu fiquei pensando, eu falei, poxa, tá bom, então vamos lá, eu trabalho fora de casa a mesma quantidade de horas ou mais do que o meu marido. Aí se eu tenho filhos, quem é que vai escolher a babá? Quem é que vai definir qual é o cardápio do café da manhã, do almoço, do jantar, do lanche? Quem é que vai fazer a lista do que vai comprar no mercado e saber se está faltando alguma coisa ou não? Quem é que vai definir qual é a hora que a criança acorda, que vai arrumar a criança para a escola, se ela vai tomar ou não banho, como vai pentear o cabelo, se a roupa está passada ou se não está passada? E aí a gente coloca uma infinidade de coisas. E o que é que eu percebo? Que existe um certo comodismo por parte dos homens de esperar que a mulher faça e ele fica quieto até ser acionado, salvo raras exceções, e que também existe um conflito da mulher de ter que dar conta de tudo, de ter que trabalhar e de ter que cuidar disso. É aquela coisa do papel que precisa ser atribuído e assumido, mas a mulher, ela já puxa isso para ela, porque é o que todo mundo está acostumado, é o normal, e o homem se esquiva.
Então, o que eu percebo hoje, existe uma mudança grande, existe, mas muito mais no campo conceitual do que na prática. Como colocar isso em prática? Como tornar isso efetivo? É muito interessante isso que você fala pelo seguinte, porque a única mulher que tem um papel muito bem definido para o homem é a mãe. Essa tem uma posição que é muito clara e muito bem definida, Tá. né, para todo homem. Certo. E quando você fala da jornada da mulher, é uma jornada tripla, não é? Ela trabalha fora, em casa ela tem que dar conta da gestão da vida doméstica, ainda como amante, não é? Então sim. ela tem uma jornada tripla. Isso que o Garrido falava, o homem sempre tentou dominar a mulher, ele sempre tentou capturar a mulher e de uma forma que ele pudesse dominá-la, não é? Mas a única mulher que ele tem um lugar garantido e um papel muito bem definido em relação a ele é a mãe. Por que isso? Porque a mãe, primeiro, ela é interditada, é a única mulher que está fora da economia sexual para um homem. Essa mulher não conta do ponto de vista sexual, apesar de ter sido a primeira que contou na primeira infância, né? Mas ela está de fora para o homem. É a primeira que ele tem que renunciar para ter acesso a todas as outras. Mas o interessante é que o homem normalmente ele tenta fazer da mulher essa mãe. Então, a grande dificuldade na vida de casal talvez seja justamente essa, do homem tentando fazer da mulher mãe. A mulher muitas vezes responde desse lugar, o que é lamentável, não é? Isso acontece também. E essa expectativa do homem, essa coisa da acomodação do homem é muito em função dessa relação que ele tem, dessa expectativa que ele tem em relação às mulheres, que é de encontrar essa primeira que ele teve que renunciar. Ai, meu Deus, então o homem está sempre procurando a mãe nas mulheres de uma forma geral? Em última... Em algum aspecto, sim. Em algum aspecto, sim, porque é o primeiro modelo, não é? O primeiro grande amor, e é o que ele tem que renunciar. Garrido, você é um homem presente nas atividades domésticas. Conta pra gente se você divide alguma coisa ou não. Tento ser, mas outro dia eu vou me reportar aqui um comentário de uma moça numa terapia que eu estava conduzindo no consultório. Ela disse o seguinte: meu marido é até legal, ele ajuda nas tarefas domésticas. Então olha como uma coisa colocada, o homem ajuda, o homem não é o que faz e a mulher ajuda. Então já começa daí que a igualdade, o que ajuda já está em vantagem daquele que não quer, que está reproduzindo. Eu concordei muito com o que ele falou. Eu acho que em determinados momentos, e acaba sendo um grande erro nas relações conjugais, é o homem tentar transformar a mulher na mãe. E ele caminhar para isso, inclusive com esfriamento sexual, inclusive com... aí começa a chamar mãe, pai. Tem casais que se tratam assim. Mãe, pai, ô pai, vai aonde? Ô mãe, vai. E é um casal se falando, então os papéis confusos. Aí ele se coloca, às vezes, ele e os filhos para tomar esporro da mãe. Então, são armadilhas, né, que a gente tem que estar muito atento, e que bom que tem esses programas como o de vocês, e Cláudio colocou esse ponto muito importante para a gente ficar atento a isso, até que ponto eu estou transferindo coisas, né? É assim, meninos, liguem pra gente, quero ouvir vocês. Tem determinados temas que os rapazes fogem, porque aqui o programa, eu achava no início, quando eu comecei o programa, eu achava que eu ia ter mais participação feminina, e com o tempo ia pegando a participação masculina. Meninas, só nos primeiros dias, elas ouvem e eles ligam, participam, mas tem determinados temas que são mais cutuquentos e que os meninos fecham o bico. Rapazes, quero ouvir vocês. Lugar de mulher é... Onde é o lugar da mulher na cabeça de vocês? Não precisa se identificar, pode ligar como anônimo, viu? 3505-5000, 3505-5000 é o nosso telefone. Liguem pra gente ou mandem a mensagem pro estúdio aqui pelo metro1.com.br. As meninas que participaram aqui, a Vera no Facebook, é onde ela quiser estar, diz Carmen Maquiguza, o que ela quiser ser. Fernanda Carvalho, muito bom. Nalva Brandão disse, Garrido vai estar aí com você, espalha pra galera. A gente, alguns homens, enfim, eu tenho aqui DG Barreto, que sempre participa com a gente. DG, eu não estava aqui ontem, nem no programa de Mário, nem no programa de Rita. Eu gravei um comentário para Mário, porque até ontem eles estavam fazendo meio que coberturas voltadas mais para a área política. E eu não pude vir realmente ontem à tarde. A partir da semana que vem eu tô com um comentário, porque eu estarei viajando, só chego pro meu programa de sábado. Mas depois volto toda sexta, de 12h a 1h, junto com o Mário. Romilson de Candeias na linha 2. Boa tarde, Romilson. Romilson de Dobelar, dona Maiara. Romilson, meu filho, é você, como estás?
Tudo bem, graças a Deus, e a senhora? Tudo bem também. Quanto tempo? Me diga aí, lugar de mulher aonde? Dona Mayara, pra mim, lugar de mulher é na cozinha, olhando o homem fazer o almoço bem gostoso. Ah, bom! Romilson, senão eu já ia ultrapassar aqui o microfone e ia pegar você do outro lado, meu filho. Tá bom. Você prepara a comida da sua mulher? Senhora? Você prepara a comida da sua mulher? É que a única coisa que eu sei fazer é macarrão. Aí quando elas querem, eu preparo. Que bom, que ótimo. Lá em casa eu não cozinho. Quem cozinha é meu marido, eu lavo os pratos. Ele vai pra cozinha. Ou ele ainda tá falando ali mais ou menos, eu lavo os pratos sim, arrumo a casa. E ele vai pra cozinha e faz as compras de mercado. Um prazer falar com você, Romilson. Um beijo grande, viu? Outro da Mayara. Fica com Deus, tchau. Vamos ouvir Jaber de Vila Laura na linha 3. Boa tarde, Jaber. Boa tarde, tudo bem? Tudo. Rapidinho. Dilcinho, você aumenta um pouquinho o som que eu não tô ouvindo, Jaber? Oi, Agora estou te ouvindo. tudo bem? Tudo jóia. Fala pra gente aí, onde é que você acha que é o lugar da mulher? O lugar da mulher é na vida do homem. Na vida? É, Que na bom. minha vida. Porque sem ela, realmente não dá. Mas ela pode, na sua vida, ocupar o lugar e o espaço que ela quiser? Rapaz, na medida do possível, eu acredito que sim, viu? Porque casamento, quando a gente se casa, a mulher é imprescindível. Partindo de mim, eu ser minha mulher, não sou nada. Eu acho que ela é minha essência, ela e meus filhos. Sua mulher trabalha? Trabalha. Ah, que bom. Então, o lugar de mulher, pelo menos, não é dentro de casa, não. Não, tem que participar em tudo. Minha mulher, ela até às vezes eu chamo ela de meu braço direito. Meu braço direito. Que bom. Que me dá sustentação. Relacionamento é bom quando é construção, quando os dois participam e um ajuda o outro naquela área que o outro é fraco. Que é a conjunção mesmo dos fatores. A gente somar o que cada um tem de bom e ajudar naquilo que falta. Esse do outro, né? Eu acho que deve ser assim, né? Com certeza. Até os últimos dias. Oh, mas que bom, meninos. É bom ouvir vocês, ouvir surgir aí digamos assim, um novo comportamento, um novo pensamento do homem que dá espaço para a mulher ser o que ela quiser, simplesmente para ela ser e para ela se descobrir, né? Porque eu acho que é um espaço, a gente precisa se descobrir, a gente precisa se vivenciar até para poder descobrir qual é o meu lugar, qual é o lugar que eu quero, onde é que eu me sinto bem, o que é que me faz feliz. Obrigada pela sua participação. Vamos falar rapidinho com Danilo do Chiep na linha 2. Boa tarde, Danilo. Boa tarde, pessoal. Tudo jóia? Tudo na paz. Diga, meu filho, onde é o lugar da mulher? Pronto. O lugar da mulher é onde ela quiser estar. Não tem essa. Agora, eu acredito, o que eu vejo muito é a mulher aceitar o papel de submissão. E aí, a gente está vivendo esse momento, tá muito bom para as mulheres, certas e conquistas, mas acredito que elas têm que se posicionar melhor em relação a posicionamento do homem, de impor que ela fique em casa, porque eu conheço muita mulher que trabalha, estuda e tem que chegar cedo em casa para arrumar a comida do meu marido. Então eu acho que ela tem que se posicionar também para quebrar esse paradigma de que lugar de mulher na cozinha. Pô, gostei muito da sua fala, que foi até porque a gente estava aqui falando antes, que eu comentei, que a mulher, como a gente já está no costume de que é assim que se faz, de que isso sempre foi o normal, porque são séculos e séculos, gente, de uma repetição, de um comportamento. Então a gente está o quê? Com 40 anos, de 40 anos para cá, as coisas mudando, a gente mudando no contexto da fala, no contexto do conteúdo, mas daqui que a gente consiga colocar digamos assim, esses pensamentos, essa vontade em prática, existe uma distância, porque a mudança ela é lenta. Então é importante assim ver um homem reforçando essa fala, que a mulher também ela tem que lutar pelo seu espaço. Não é só o homem dizer eu quero isso e a mulher aceitar. Como é que a gente pode, Cláudia, ajudar essas moças e os rapazes, a não serem tão imperativos, e as meninas a defenderem mais seu ponto de vista e defenderem seu espaço, lutarem por seu espaço? Eu não sei se os rapazes são tão imperativos e as meninas assim tão recuadas em relação ao seu espaço, não, né? A mulher tem um poder que é, de certa forma, velado e que sempre teve. Sim. Né? E que é uma forma de ser, de funcionar, que tem sim um pouco de manipulação, não é? Não levando para o lado pejorativo da manipulação, mas eu me lembro da propaganda da Gisele Bündchen, da Hope, e que a Secretaria Pública das Mulheres, né, o Ministério lá do Governo Federal, ficou muito irritado porque ela usava o corpo para poder dominar o marido. É uma forma
de exercício de poder, porque ela chegava para dar uma notícia toda vestida e não funcionava. Quando ela chegava com a lingerie, o marido era seduzido pela imagem, seduzido pela provocação e fazia o que ela queria. Então acharam que aquilo era colocar a mulher no lugar de objeto. Eu acho que a mulher faz isso muito bem, transita muito bem e sabe Sobretudo usar quando ela quer. quando ela quer. Então, essa coisa assim também da mulher muito passiva, muito um pouco uma idealização. Não, né? sim. Talvez eu tenha me colocado mal. Porque assim, o que eu vejo é a fala anterior. As mulheres já vão no piloto automático de que cabe à mulher gerenciar a casa. Mesmo que ela divida as funções com o marido, geralmente parte dela dizer, eu faço isso, você faz aquilo. Ou você pode fazer aquilo outro. Não parte do homem, de uma forma geral. Se a gente for olhar a maioria das casas, parte da mulher. Ou seja, ela já toma isso para ela, porque é o que se está acostumado, enquanto o homem foge disso até que seja chamado, salvo raras exceções. Mas se você pegar, por exemplo, a grande narrativa que é a Bíblia para o mundo ocidental, sobretudo a partir do cristianismo, Adão, a mulher, é uma parte, na narrativa bíblica, do homem. Ela vem da costela do homem. Então a gente pode dizer, a mulher é meu braço direito, a mulher é uma parte, né? Pois é, mas a Bíblia foi escrita por quem? Eu vou falar com o Jorge Enice da Federação na linha 2. Boa tarde. Boa tarde. Quero te ouvir. Lugar de mulher aonde, Jorge Enice? O lugar da mulher é assim, do lado do marido, né? Sim. Curtindo sua vida de casado, sua vida de família e largar a cozinha para trás. Porque hoje o mundo está tão contaminado. A maioria dos homens, não todos, né, estão tão acostumados de falar que mulher na beira do fogão, roupa lavada, roupa passada, casa limpa. E às vezes eu não aceito esse tipo de atitude, entendeu? Eu moro na minha casa, eu sou casada, tenho 2 filhos de 12 anos e eu não aceito estar na cozinha. Então eu digo ao meu marido, uma hora dessa eu vou deixar de cozinhar e vou comprar quentinha para comer, porque chega nessa época de trabalhar em cozinha. Manda ele comprar quentinha. Mas é bom. Eu ouvi aqui, Karine também colocou. Lugar de mulher é ao lado do marido. E de vez em quando fazendo umas comprinhas no shopping. A gente tá ao lado do homem que ama. Gente, assim, as mulheres, eu acho que hoje elas já sabem mais o que ela quer. Tá? Elas estão realmente buscando o seu espaço. Mas eu acho que ainda existe muito conflito na gente, do papel feminino de uma forma geral, de ter que dar conta de tantos papéis ao mesmo tempo. Porque eu tenho que ser a boa profissional, eu tenho que ser a boa gestora de casa, a boa mãe, a boa mulher e amante, e ainda tenho que estar maravilhosa todo dia, linda e poderosa. Então a própria mulher, ela exige dela essa cobrança intensa. E até queria saber de vocês, os homens, como é a cobrança dos homens? O que é que os homens esperam das mulheres? Nesse sentido de parceira. Eu queria pegar o gancho antes, que ele falou de um filme que tem muito legal, Casamento Grego. Ah, maravilhoso. Você gosta, que mostra bem isso, que a mulher, até quando ela diz que não manda, ela manda. Porque o cara aparentemente era um machão, mas a mulher e a filha faziam o que queriam dele. É uma comédia espetacular. E tem um ditado que eu gosto muito oriental, que fala assim: o excesso de uma força vira uma fraqueza, e uma qualidade usada ao excesso vira um defeito. Então, se generosidade é uma coisa boa, isso é uma armadilha também para a mulher. A mulher é acostumada a ser a provedora de muitas coisas, de emoção, de cuidar da casa. O homem era o provedor financeiro e ela o provedora das outras emocional, coisas. Né? Então, o que é que acontece? Generosidade é bom, mas se ela passar do ponto, vira um defeito. E ela se abandona. O grande risco da mulher é ela se abandonar, ela não se priorizar. Então a gente vê o depoimento engraçado, mas que ela está lá falando: olha, eu enchi o saco de cozinhar tanto, não quero tanto isso. Eu tive recentemente um depoimento de uma moça que disse assim: eu saí de casa sem tomar café da manhã. Meio-dia, no intervalo da aula, ela me disse: o senhor teve lá em casa, porque era sobre autoestima, né? Se priorizar, se gostar. E eu me dei conta porque eu tive de fazer o café do marido, dos filhos, botar a comida da cachorrinha que tem, e aí não deu tempo, eu saí, eu sempre faz isso, todo mundo faz, não nota. Quando foi naquele curso que estava lá, se priorize, cuide de você, disse: esse homem está falando para mim, né? E ela aí deu essa reflexão. Aí a gente vê depois, vem os netos, quantas pessoas que deixam de fazer suas coisas para cuidar de neto, para cuidar de... E aí o filho às vezes tirando, impondo isso. Então a mulher, ela também precisa se priorizar, dizer: olha, eu vou servir a todo mundo, mas eu não vou me esquecer. E essa cobrança, porque ela historicamente
sempre teve esse papel, né? De ser a generosa, de ser a que faz as coisas, que cuida de todo mundo, a cuidadora. E qual é o perigo? Cuida de todo mundo e não cuida de si. Ela se esquecer e aí depois vem as cobranças, vem as frustrações. Tem que parar no consultório do Dr. Cláudio Carvalho para dizer, olha, agora eu fiz tudo errado. Para se resolver. Eu não tenho, doutor. Eu agora quero... O ninho tá vazio e eu tô chateado. Antes de passar para Cláudio, vamos falar com o Marcelo de Cajazeiras na linha 3. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, show de bola. Tudo bem? Jóia? Boa tarde a toda a equipe aí. Que bom. Fala pra gente, onde é o lugar da mulher, menino? Veja bem, eu tô com esse irmãozinho nosso aí do Estiep, quando falou que o lugar da mulher é onde ela quiser. Desde quando ela não tenha o compromisso de ter assumido o marido e os filhos em uma casa. Entendeu? Desde quando ela é livre e desimpedida, eu acho que ela deve fazer o que ela quer, trabalhar, praia, pagode, shows e tudo mais. Agora, desde quando assumiu o compromisso, eu acho que a vida deve ser sempre reciprocidade. Porque se não for assim, minha irmã, casamento desfaz. E outra coisa, essa da mulher exige isso, como aqui em casa, exige que o homem faça tudo e ela quer passear, tudo errado. Tá entendendo? O lugar da mulher compartilhando em todo sentido com o homem e com a casa. Se ela não ama seu marido, seus filhos, sua própria casa, gosta da rua, é porque não quer compromisso. Então essa aí não pode assumir o compromisso nunca. E o lugar dela tem que ser onde ela quiser mesmo, na rua, trabalhando, passeando, por aí. Boa tarde. Muito obrigada pela sua participação. É importante a gente ter essas falas, porque antes tinham alguns comportamentos que só eram atribuídos aos homens. O nosso primeiro tema desse ano foi assédio feminino. Porque, assim, como é que os homens se veem hoje sendo assediados pelas mulheres, uma vez que sempre foi, o comportamento foi o contrário, era papel dos homens tomar a iniciativa. Como é que eles se sentem hoje, a mulher tomando a iniciativa e de repente chegando para ele dizendo, acho você um homem interessante, bonito e, sei lá, dá pra gente bater um papo? Então, assim, é muito interessante ver essa coisa essa inversão de papéis. Então, a gente tá vendo aqui um marido que ele tá reclamando da ausência da mulher, que fica pouco presente em casa, sendo mulher, sendo esposa, sendo mãe de família, e que não quer compartilhar as atividades domésticas e não quer compartilhar a responsabilidade e o cuidado não só dos filhos da casa, e estar com seu marido nos momentos que eles têm juntos, já que ela também trabalha. Uma agenda cheia de compromissos externos, quer dizer, quando a gente não vai para o caminho do meio, às vezes tem isso também, né? Você está numa ponta e vai para o outro extremo. Ele está trazendo uma situação de outro extremo, aquela mulher que já não foi para o caminho do meio, ela agora está se colocando pior do que os homens se colocavam, né? E é bom ele fazer esse alerta. O que é que você diz, Cláudio? Eu acho o caminho do meio sempre muito difícil da gente poder alcançar, né? Ele fica enquanto miragem, é a meta. É uma meta, é uma utopia. Não é? Mas hoje tem uma questão que é interessante, que é o discurso da igualdade. Não é? Existe uma ideia de que homem é igual a mulher. E isso, de certa forma, isso não é verdade. O homem é diferente de mulher, ainda que tenham direitos iguais. Os direitos, sim, são iguais. Mas o lugar de homem e o lugar de mulher são lugares diferentes, é uma heterotopia, né? São lugares díspares, inclusive, que não quer dizer que o lugar da mulher seja na cozinha, que o lugar da mulher seja cuidando dos filhos. Mas eu acho que, talvez o caminho do meio que você fala, Garrido, eu penso que deva ser o caminho, assim, que venha a ser inventado por homens e mulheres. Né? Agora, é difícil inventar quando você... Né? Ou negociado, cada um primeiro negociar consigo próprio, né? E inventar esse lugar como um caminho do meio, porque o lugar do discurso da igualdade é um lugar de morte do desejo, é um lugar de morte do interesse recíproco, porque o que me mobiliza na direção de uma mulher é uma curiosidade acerca da diferença, e não da igualdade. É uma curiosidade, assim, como a mulher pensa diferente, como ela faz diferente do homem, e vice-versa. A gente escuta também das mulheres, a diferença no homem que mobiliza a mulher, para que ela possa compreender, para que ela possa tentar entender, e o amor nasce de uma curiosidade, né? Nasce de uma inquietação. Então, o discurso da igualdade é um discurso, assim, que ele mortifica, e é de uma utopia mortífera, no pior sentido da utopia. Complemento essa brilhante colocação de Cláudio dizendo o seguinte, isso vai afetar os filhos. Sim, porque perfeito. Os filhos hoje, a gente vê muito isso em consultório, inclusive, os filhos perdidos, né? Porque o pai não é mais o papel do pai e a mãe não é mais o papel da mãe. Que a gente sempre teve isso bem definido. Então, agora, nessa igualdade, os filhos estão loucos também, né? Estão perdidos.
Perfeito. Uma coisa, eu sempre coloco isso aqui no programa. Gente, homens e mulheres são diferentes. A gente tem que aceitar isso. Já começa pela própria biologia, fisiologia, química do corpo. Tem coisas que são mais propícias para o homem, outras mais propícias para as mulheres. Somos diferentes e vamos ser sempre. Direitos iguais. Mas até saber se esses direitos iguais, a gente vai querer realmente iguais em tudo. Porque às vezes a gente coloca no discurso que quer direitos iguais, só que depois, quando participação prática, eu não sabia que era bem assim, não. Como antigamente a gente dizia, o homem tem direito de tudo. Tipo assim, o homem que manda na casa, o homem que é o provedor, o homem isso. E eu também fico pensando, eu falava assim, poxa, já pensou que responsabilidade? Ele ter a responsabilidade de ser o provedor, o responsável por todo mundo. Primeiro, será que ele tem essa força? Segundo, será que ele tem essa capacidade? Será que, e nos momentos de fraqueza, como é que ele vai lidar com isso? Será que ele é esse super-homem todo? Então hoje eu acho que as mulheres também, elas estão começando a experimentar esse outro lado, que elas sempre, digamos assim, falaram que o homem apenas era o provedor e que mandava. A gente está tendo a possibilidade, eu sempre trabalhei fora, minha mãe também sempre trabalhou fora, então o exemplo vem de casa e não é realmente fácil de conciliar, ainda mais quando você ainda fala assim, pô, ele é o responsável por mim. Já é difícil a gente ser responsável por a gente mesmo, para ainda ser responsável por outras pessoas, é complicado. Mas, gente, a gente vai ter que ir rapidinho para os intervalos comerciais, 2 minutinhos, fiquem com a gente, na volta eu quero saber, lugar de mulher é... Voltamos já. Olá, meu povo, estamos de volta com Cabeça de Homem, Além do Óbvio, e o nosso tema de hoje é lugar de mulher é... Queremos saber. Os nossos convidados são Cláudio Carvalho, psicanalista e articulista, e professor Garrido, administrador com pós em recursos humanos e psicologia organizacional. Meninos, liguem pra gente, 3505-5000, vou repetir, 3505-5000. Lugar de mulher é... Marta Freitas está aqui dizendo, sou mulher, meu lugar é onde eu me sinto bem, chega de submissão. Concordo com você, porque a gente estava até comentando aqui agora na hora do intervalo, que quando a gente fala assim, lugar é que a gente está realmente definindo o lugar dos outros. E que lá atrás a gente definiu qual seria o papel do homem e o papel da mulher. E isso meio que cria um certo engessamento, a gente fica preso nesses papéis. E hoje o mundo passando por tantas mudanças, por tantas transformações, as pessoas estão se permitindo se investigar mais, estão se permitindo, como é que eu diria, criticar, confrontar algumas questões, algumas verdades, entre aspas, que sempre foram estabelecidas e ditos, assim tá certo, assim tá errado. Então, aqui o programa é para fazer a gente refletir, fazer a gente pensar o nosso papel, o nosso lugar do mundo, avaliar se o nosso comportamento é assim porque eu quero, porque me faz bem, porque me dá conforto, ou se eu faço assim porque todo mundo faz. Então, fala um pouquinho, Cláudio, pra gente dessa questão dos papéis de homem e mulher e desse engessamento. E o que é que a gente, assim, pode fazer para poder mudar isso, aproveitando esse movimento, essa corrente mesmo, que hoje as pessoas estão mais abertas até a ouvir falar sobre o eu? Sim, veja só. Ao lado do discurso da igualdade, o discurso da liberdade é um outro discurso bem forte, né? E é essa liberdade de poder se inventar. Então, você começa uma vida trabalhando, sei lá, num banco e faz uma carreira como bancário, depois você enjoa daquilo e quer inventar uma outra forma de você poder seguir a sua carreira profissional. O mesmo acontece nas relações, nos casamentos. Por que aumenta o número dos divórcios, das separações? Porque hoje, mais do que antes, o que cimenta uma relação é amor, e ele pode acabar. Uhum. E pode acabar tanto para um como para outro. Uhum. Então, não tem esse engessamento dos papéis, ele continua ainda assim um pouco nos costumes, ele continua ainda na prática, no comportamento, mas é algo que tem se modificado com uma velocidade muito grande nos últimos 30, 40 anos, e isso é inegável. Por exemplo, você pensar um homem que chegasse num consultório para procurar um terapeuta para conversar sobre um fim de um relacionamento. Isso há 20 anos atrás era praticamente impossível. Era muito difícil. Hoje já é pequeno, antes era impossível. Não, hoje eu não digo que seria pequeno, não. Hoje chega de uma forma muito mais declarada, porque antes também chegava, mas chegava como? Por vias laterais. Né? Uma coisa física. Perfeito, exatamente. Então isso chegava de forma lateral. Hoje já chega com articulação mais direta, de você poder pensar da mesma forma que escutar uma mulher dizer que saiu com um cara ontem, ficou e que chato, ele tá me ligando hoje de manhã.
Isso é possível, cada vez mais frequente, não é? E não deixa de ser surpreendente, né? Bom, vamos ouvir Ricardo Porto na linha 3. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, Márcia, tudo bom? Tudo jóia. E você, como é que estão as coisas? Tranquilo. Fala pra gente aí onde é o lugar da mulher. É do meu lado. Quer fazer tudo. Tudo da gente, nós fizemos tudo em comum acordo. Tá? Nós decidimos, olha, eu vou trabalhar, você vai ficar em casa por enquanto, para dar uma orientação aos filhos. Tá. Então, quando eles começaram a voar de conta própria, aí ela fez, e agora? Fiz agora, você começa a trabalhar. Porque eles já estão criados. Eu não aceitaria colocar uma babá para colocar os princípios de uma outra pessoa na minha casa. Então, ela fez a criação dos filhos. Quando eles começaram a voar, assim, vamos começar a trabalhar, vamos embora. Fiz investimento em curso, tudo. Hoje ela trabalha fora. Com o meu horário um pouco mais flexível, eu que preparo o almoço dela, eu que arrumo a casa e tal, e depois eu saio para fazer meu trabalho. Então nós que legal. dividimos a primeira parte. A primeira parte você quer ter filho? Então vamos. Você vai criar. Depois de criado, você vai tornar a vida diferente. E graças a Deus faz certo. Foi uma negociação, né? Tudo é um acordo. Que bom, que bom. O relacionamento é um acordo. Bom te ouvir, eu concordo com você. É um acordo, na verdade, que ele tem que ser sempre revisto, porque a gente pode mudar e pode mudar de opinião, mas é importante. Mas sempre respeitando um outro. Sim. Obrigada. Vamos ouvir agora a Jorge da Boca do Rio. Boa tarde, Jorge. Caiu a ligação? Vamos lá. A maturidade das pessoas colocando, e o termo acho que é esse, maturidade, porque às vezes tem aquela discussão, né, Cláudio, solteiro e casado, o que é melhor? Eu quero ser casado com as vantagens do solteiro, ou vice-versa. E a gente vê que muitas vezes escolher com maturidade é isso, você abrir mão de coisas porque você teve outros ganhos. Então o que é que acontece? A mulher e o homem nessa mudança, ele tem... Vou trazer um ponto que vai ilustrar isso e vai mexer com vocês. Eu vi outro dia no consultório a mulher dizendo assim, eu até saí com esse cara e tô gostando, mas fui jantar e ele sugeriu dividir a conta. Então, ou seja, ela quer absorver algumas vantagens, né? E é muito natural de igualdade e de coisa, mas quer manter aquela tradição. O homem paga a conta, o homem assume as coisas. E a gente aprende que para valer tem que ser em tudo, né? E não aquilo que é conveniente ou não. Uma coisa assim que eu acho interessante é isso, assim, você ainda consegue ver as mulheres achando também, pela questão do costume, da normalidade, o homem bancar a mulher. Gente, mas vai uma mulher bancar o homem. É uma reunião de família, de amigas, de vizinhos, de parentes, de todo mundo metendo pau. Como é que pode? Mas não falam o contrário. É a questão vagabundo também do costume. Vamos ouvir Everton na linha 3. Boa tarde, Everton. Boa tarde. Tudo jóia? Tudo, olha, eu concordo no que vocês estão falando aí, mas tem uma opção. A mulher tem que saber se for e se colocar no lugar dela. Concordo com você. E também o homem é a mesma coisa. Entendeu? Agora só que tem uma que é sacana. E só quer pra nós. Minha colega acabou de falar aí agora. Mas o requisito não é nem sobre o que ela pode ser, que ela pode ser qualquer coisa. O mundo está aberto para isso, as portas estão abertas para isso. Mas sobre o casamento, eu acho que tem que ser lado a lado. Concordo com você. Hoje, na verdade, a gente já ouve o quê? Homens reclamando de comportamentos da mulher que antes eram tidos apenas como comportamento masculinos. Então, o que é que acontece? A mulher está copiando muitos comportamentos masculinos. E outro dia eu ouvi de uma amiga que ela falou que o filho dela olhou para ela e fez assim: minha mãe, por que as mulheres estão copiando a nossa pior parte? Me diga. Hein, rapazes? Vocês que são os especialistas. Cláudio, a mulher sai de um extremo oposto para aquela coisa. Quando a gente fica muito preso, a gente sai de um extremo oposto para ir para outro. Eu vou temperar essa conversa, deixar para Cláudio fechar. Cigarro. Independente, cada um não é certo ou errado, cada um faz o que quer, mas o número de mulheres fumando hoje é absolutamente maior do que homens. E parece que algumas coisas que eram tradicionalmente dos homens, elas absorvem
Agora, como de repente, como você falou, Maia, em algum momento, ela nem questiona, mas ela começa a copiar e fazer de um modelo que hoje já não deveria ser um modelo para ela, né? Uhum. Então a gente vê muito isso. Antes de Cláudio responder, só vou ouvir Antônio do Costa Azul na linha 2. Boa tarde, Antônio. Boa tarde, tudo bom? Tudo jóia. Fala aí pra gente qual é a sua opinião. Onde é o lugar da mulher? Querida, é o seguinte, eu sou professor, tá? Apresentar primeiro a minha profissão. Acho que eu vou praticamente dar uma aula aqui agora. Dá a sua opinião pra gente. Queremos te ouvir, eu quero te ouvir não como professor, mas como homem. Como os dois, como Diga. homem, professor e pai de família. Olha só, eu acho que o lugar da mulher é em todos os lugares, inclusive até mais do que o homem. Porque o lugar da mulher é na cozinha, é no trabalho, fora de casa, é no fogão, é no cuidar do filho, é numa academia, é na prática de um esporte, é no barzinho, é no restaurante, certo? Eu acho que é todo lugar. E o homem, muito menos, eu vou dizer por quê? Por uma questão cultural e histórica. O homem, ele não foi preparado, por exemplo, para cozinhar. Ele não foi preparado para cuidar de um filho, historicamente, na sua educação, certo? Na sua bagagem. Não acontece isso, o que eu acho errado, porém a história explica, né? Então a gente, para se dar conta da situação, a gente tem que aprender a cozinhar, a gente tem que aprender a cuidar de uma casa, tem que aprender a cuidar de um filho. A vida ensina pra gente, mas na nossa infância em si, culturalmente, a gente não aprendeu. Então, por isso, a mulher assume muito mais papéis do que o homem, na minha opinião. Ok? Muito obrigada. Vamos lá, Cláudio. Dante não gostou não, que é cozinheiro, tá ali reclamando. Eu acho que tem uma coisa que ele fala que é interessante, é a capacidade que a mulher tem, uma capacidade plástica de assumir, de transitar, né, pelos vários papéis, e que o homem é um pouco preso a... O homem normalmente, por exemplo, a fantasia sexual de um homem, né? A fantasia na erótica do homem, a coisa é sempre a mesma coisa. A mulher, ela tem uma plasticidade maior, ela consegue transitar e inventar um pouco mais do que o homem. Então, eu acho que isso, de certa forma, dá à mulher uma condição melhor de desempenhar os vários papéis. Uhum. Então, o homem, ele tem uma inaptidão para poder... É muito difícil você encontrar um homem cuidando do filho, dando a papinha, sei lá, e conseguindo fazer o trabalho que ele trouxe para casa, 2, 3 coisas ao mesmo tempo. Normalmente ele vai uma coisa de cada vez e concentrado naquilo, num ritmo mais lento. A mulher é muito mais prática nas coisas. Então ela tem uma capacidade que é muito maior do que o homem nesse sentido, não é? A imagem da mulher fumando, quando o Garrido fala isso, eu me lembro porque o cigarro sempre esteve associado nas propagandas, quando essas propagandas eram veiculadas, a ideia de liberdade, de conquista do mundo, de uma posição que era uma posição mais fálica, uma posição mais masculina. Então a imagem da mulher fumando é uma imagem que ela não fecha com a imagem que nós acreditamos ser a imagem do cigarro, a imagem do... O cara no cavalo lá, aquelas... O cara do cavalo, Marlboro, Hollywood, os caras, né, surfando... enfim, o papel ou a imagem que se criou para a mulher ocupar, para a mulher ocupar, que pode ser extremamente charmoso uma mulher com um cigarro em determinadas ocasiões fumando, não é? Pode ser algo extremamente sedutor, ainda que o beijo do cigarro não seja uma coisa muito agradável. Iva Cajado fala aqui pra gente: lugar de mulher é onde ela quiser. Djalma Paiva fala a mesma coisa. E quando eu pergunto, é no lar cuidando da casa, ele fala: se for nesse caso, é bom ter o auxílio para cuidar da casa. Uma empregada, uma diarista ou algo assim, para que ela possa ter tempo de cuidar de si. E se houver um parceiro que colabore com as atividades, com as tarefas domésticas, seja ele ficante ou o que for. Faz parte de qualquer nível da relação e compartilha ali a casa, tem que ajudar, tem que participar. Bom, meninos, quando a gente fala assim, ó, lugar de mulher a gente, já que a gente está falando assim, o homem é um ser social, cultural e histórico, e a gente vem de um mundo dominado séculos e séculos por homens. A partir do momento que a mulher teve um lugar, esse lugar foi pré-definido por alguém. Era uma sociedade feita por homens, governada por homens, com leis feitas por homens, e até hoje as leis para as mulheres, boa parte, são pensadas
por uma maioria masculina. Então a gente sabe que isso ainda tem uma certa interferência na questão também do avanço e na questão do que eu diria de tornar isso realmente assentar, internalizar isso no inconsciente coletivo, no costume do dia a dia. Então, é preciso que haja uma comunicação maior, um diálogo maior entre homens e mulheres em todas as instâncias, para que justamente essas conquistas que a gente está discutindo do ponto de vista conceitual, que elas sejam postas em práticas no dia a dia, sem maiores conflitos ou sem maiores problemas. MM está na linha? Nosso colunista Maurício Magalhães está na linha. Boa tarde, MM. Boa tarde. No meio do filme, saí pra gente falar. Vambora. É que já tá acabando. Então vambora. Hoje, lugar de mulher, né? Pois é, onde é o lugar da mulher? Me diga aí. Vambora. Lugar de mulher é aonde ela quiser. O grande problema hoje é que esse debate da mulher já é passado. Eu acho que a mulher hoje tem toda a livre escolha, ou para ser uma mulherzinha qualquer, ou para ser um mulherão aonde ela quiser. Eu acho que hoje o mundo oferece possibilidades. Eu acho que a gente já tem uma visão crítica. Então, assim, a escolha de você ser uma mulher que depende de homem, ou depende de um trabalho, ou depende de alguém, é exclusivamente sua. Por isso que eu digo, essa igualdade maravilhosa que nós temos torna a sociedade competitiva no bom sentido, para que as pessoas se preparem e se diferenciem pelo jeito de ser, pela profissão, pelos valores. Então, o lugar de mulher é onde ela mesma quiser, é uma escolha individual dela. Pô, gostei, MM. A mulher hoje pode decidir se ela pode ser mulherzinha ou se ela Ou vai ser mulherzão. uma mulher fora de casa. Ou assim como você, uma mulherão. Pois Então, é, isso mulherão, inspira. mas de vez em quando mulherzinha. A cada momento, o seu papel. Mas eu também. Às vezes o homem é um homenzão, um homem que também chora e sofre. Não, meu filho, mas não dá não. Pra ser uma mulher com temperamento forte, exige um homem com temperamento igual do lado. Eu concordo, viu? Ai, as pernambucanas são terríveis. Ai. A gente se vê Terrível. quarta-feira, viu? Com fé em Deus. Um beijo grande, obrigada. E aí, meninos? A gente tá com Lúcia na linha 2? Boa tarde, Lúcia. Tarde, querida. Tudo jóia? Tudo jóia. Gosto muito de você, viu? De seu programa. Assisto todos, desde o primeiro. Que bom, que bom. Fala aí pra gente. Lugar de mulher aonde? Onde for necessário. Agora, eu gostaria de falar para esse professor aí, ou para todos aí da bancada, que nem toda mulher é preparada para ser dona de casa nem mãe. Eu mesmo não fui. Na minha adolescência eu não chegava nem na cozinha, que minha mãe não deixava, porque tinha outras empregadas e tal. Então, nem sempre nós temos. Mas por que depois, como foi dito aí também por esse professor, que eu não me lembro, professor. A gente está aqui com Cláudio Carvalho, que é psicanalista, Cláudio, e com o professor Garrido. Mas foi um deles aí que falou também que a mulher, ela é versátil, em outras palavras, né? Cláudio. Isso, pois é. Ela se adapta a qualquer coisa com mais facilidade do que os homens. Isso eu concordo plenamente. Porque nem sempre toda mulher, e isso tem muito tempo, mas agora, nos dias de hoje, nem sempre as mulheres estão preparadas para ser mãe e nem dona de casa, não. Não é isso, Mayara? Eu concordo, assim, vamos lá. Minha mãe sempre trabalhou fora. Então, assim, eu me mirei nela. Eu nunca gostei, assim, eu sou muito organizada e arrumada, então eu sempre fui de organizar a casa, mas cozinha, minha mãe não chegava perto da cozinha e dizia que não suportava, eu sou igual, eu não chegava e não chego perto da cozinha. São os homens que vão pra cozinha cuidar das coisas. Acho que ela traz um ponto interessante, porque antes tinha aqueles cursos, né, que a mulher casar para ser prendada, aprender coisas em casa também. E muitas mães modernas, a filha tem uma boa estrutura, a filha também não faz nada disso, nem a filha faz. Muitas filhas de grandes cozinheiras em casa não sabem cozinhar. E aí quando tem alguma coisa importante, aí chama a sogra, né, que no caso a mãe, vem pra cá porque a gente vai receber alguém e vai precisar.
E é normal que essa coisa aconteça, né? Então acho que também tá na hora dos dois aprenderem junto, a cuidar de casa e cozinhar, viu? Bom, hoje meu marido já aprendeu, agora você tem que aprender também. Eu tenho quem cozinha pra mim, senão eu vou comer fora, ou é minha diarista cozinhando, ou é meu marido cozinhando, ou eu vou comer fora. E antigamente eu era empregado, era meu ex-marido fazendo sanduíche. Ó, a gente encomendando comida, porque eu na cozinha não vou. Talvez quando eu tiver filho eu vou ver se eu vou aprender a cozinhar ou não, porque dizem que a necessidade faz o ladrão, né? Então é capaz de eu aprender a fazer alguma coisa para não deixar aí a minha cria com fome, num aperto. Mas a gente tá chegando, quanto tempo tem mais, Gilcinho? 3 minutinhos, 4 minutinhos. Vamos lá. Cláudio, a gente está chegando ao final. Enfim, sem falar de muitas coisas importantes. Uma coisa boa do programa é isso, que os temas eles não se esgotam. Então a gente sempre pode voltar para falar sobre os temas num segundo momento. Queria, assim, ouvir de você, como profissional, como psicanalista mesmo atendendo em consultório, essa questão, lugar de mulher esse tema, o que é que a gente poderia, na verdade, deixar de mensagem para as pessoas, que seria, tipo assim, mais importante a gente reforçar agora, para ou chamar atenção, ou para um despertar, ou para um refletir futuro, seja para homens ou para mulheres, dentro dessa temática? Difícil, hein? Mas, aberto. Eu acho muito interessante o que o professor Garrido colocou em relação ao temor que o homem tem frente à mulher. Tá. Né? E a mulher sempre se colocou diante do homem como o continente negro. É algo de mistério, de que ele não compreende, e daí a necessidade dele capturá-la de certa forma, seja através do conceito ou na força física. Na Grécia Antiga as mulheres ficavam em casa, não é? No Brasil colonial, o papel da mulher era muito bem definido, a mulher não ficava na rua depois da hora da Ave Maria. Então, essa dimensão de tentativa de capturar a mulher, de dominá-la, por não compreendê-la, é uma dimensão muito presente no universo masculino, que não é fácil, e sobretudo com essa coisa dos papéis indefinidos, a condição do homem fica mais difícil ainda, a posição, o que é ser homem, é uma pergunta hoje muito quente, muito forte, e isso leva, de certa forma, a uma tentativa de dominá-la mais ainda. Eu acho que, dentro desse contexto de um discurso prevalente da igualdade, a gente poder se jogar um pouco para poder amar a diferença, sem medo, porque, como diz a música de Marisa Monte, não tem... é só mistério, não tem segredo. Não é? Eu acho que poder enfrentar isso e poder interagir com isso, eu acho que a melhor forma é se jogar para poder viver essa... Pô, gostei de uma parte da sua fala, que talvez eu vá trazer isso para um tema. A mulher que sempre se colocou misteriosa para um homem, Não, ela é misteriosa para ela mesma primeiro e para o homem também. Se ela é para ela, imagine para o homem. Eu digo que o problema da mulher é o subtexto, é um só, o subtexto. Agora, eu fecharia dizendo o seguinte, aproveitando o Cláudio, que ele disse o amor. Eu acho que o grande cimento é o amor. E o amor vai definir na hora o papel, né? Então pode ser a mulher, pode ser o homem. E eu acho que quando tem essa comunhão, essa coisa amorosa, não tem a competição. E aí vai para a cozinha, ou vai cuidar, ou vai sair, ou vai ganhar dinheiro. Aquele que naquele momento está mais bem preparado para o bem do casal. Quando o amor prevalece, as outras questões ficam menores. Bom, eu acho assim, a gente já pegando todas essas falas e ouvindo e dando a minha opinião, fica uma coisa. A partir do momento em que a gente fala lugar seja para mulher, seja para um homem, seja para qualquer pessoa, é a gente querer definir qual é o lugar e o espaço do outro. É querer dizer que o poder é meu e que o outro está submetido ao meu poder. Eu espero que a gente evolua para um espaço, para um momento em que a gente não crie isso, lugar ou você tem que, ou é assim ou é assado. Em que a gente simplesmente ouça o outro, pergunte o que o outro quer, o que o outro gostaria e também fale de si, para que haja essa negociação, para que a gente conheça e para que as pessoas fiquem à vontade e confortáveis. Porque quando a gente está bem e a gente está feliz e fazendo o que a gente quer, com o entendimento do outro, com a aceitação do outro, eu acho que as coisas fluem e que as relações elas ficam mais saudáveis, ficam mais leves e mais gostosas. Porque hoje a vida, o dia a dia já é tão pesado, gente, a gente já tem tantas obrigações que quando a gente chega em casa ou que a gente, sei lá, tem uma relação, a gente quer relaxar, quer curtir curtir uma coisa gostosa do lado de uma outra pessoa e fazer isso ser bom, fazer valer a pena. Então eu acho que mais do que a gente ficar preocupado em definir qual é o lugar, acho que a gente tem que ultrapassar isso, evoluir desse ponto e realmente
olhar o outro, olhando o outro, perguntando o que é que ele quer, independente do que qualquer pessoa determine, independente do que eu acho. Quem é aquele outro que está além dele, além do que eu estou enxergando? É simplesmente se abrir para ouvir e vice-versa. E que assim a gente consiga ir caminhando e avançando nessa melhora da qualidade dos relacionamentos, do bem-estar das relações, do crescimento e da maturidade da relação casal. Seja um casal heterossexual, um casal homossexual, não importa. É a gente crescer enquanto pessoa e crescer enquanto casal. Ficamos aqui. Semana que vem a gente volta. O nosso tema da semana que vem, mulher poderosa. Bom ou ruim? Mas antes de Dilcinho me desligar, um último aviso. Gente, toda quinta-feira eu tô postando no Face, na nossa página Cabeça de Homem, todos os áudios do programa. Então, quinta-feira, quem não ouviu, ou quem quiser ouvir de novo, vai poder ouvir. E estou agora também postando no Face todos os vídeos do ano passado. Quem não assistiu nosso programa, quem perdeu, ou quem quiser assistir de novo, qualquer tema, estamos subindo todos os vídeos no YouTube e postando aqui no nosso Face. Um beijo, fui, até semana que vem.